Yuta não decepciona a gente e deixa o rei das maldições de queixo caído. E finalmente a entrada de Inumaki na batalha. Então já se inscreva no canal que esse vídeo aqui tá muito bom. E já deixa um vazio roxo aí no like que isso ajuda bastante o canal. Gege Akutami voltou com tudo mesmo, principalmente surpreendendo todo mundo, porque no último capítulo o Yuta tinha levado uma coça do Sukuna. Mas parece que o jogo mudou. Por isso que eu amo tanto Jujutsu Kaisen. O episódio 263 tem 13 páginas, afinal Gege Akutami estava se recuperando ainda, então vamos dar um crédito para ele. O episódio começa com o editor falando as seguintes palavras: o infinito versus um amplificador. E a batalha continua na expansão de domínio pegando fogo. E vemos que o Yuta Gojo desvia de um ataque do Sukuna. E nessa hora, desviando, ele agarra o braço dele e joga ele pra frente como um ataque de judô. E essas habilidades eu tenho certeza que o Yuta aprendeu com Miguel no seu treinamento. Yuta dá mais um golpe em Sukuna e chuta ele que nem uma bola de futebol. E agora sim eu tô vendo vantagem. Yuta, após chutar o Sukuna, ele percebe que a Rika não está assombrando o corpo de Gojo. Então ele percebe que ele não pode usar outras técnicas, por causa da técnica de Kenjaku. E Yuta acaba ficando um pouco limitado. Mas ele percebe que Sukuna também está limitado, e não pode usar a sua mão para fazer os cortes infinitos, porque só tá os cotocos. Então Yuta dispara um socão na cara do Rei das Maldição, para ele ficar ligeiro. Sukuna fica meio confuso e tenta acertar um soco no Yuta, mas ele desvia rapidamente. E Yuta diz que julgou mal a distância naquela hora. Ele diz ter tido o mesmo pensamento no treinamento de troca de corpo que fez contra Gojo. Então Yuta diz em pensamento que as pernas e os braços de Gojo são absurdamente longos. Lá ele. Na verdade ele está tendo dificuldade para controlar e lutar com esse corpo do Gojo. Porque também Yuta tem lá seus 1,78, mas comparado ao Gojo, que é bem mais alto, que tem 1,90 de altura, é muita diferença. Yuta pensa consigo mesmo que de fora a técnica do ilimitado é absurdamente perfeita e bem poderosa, e não tem como dominar ela só com um dia de treinamento. Nessa hora vemos que o Yuta está percebendo que precisa de bem mais do que um dia de treinamento no corpo do Gojo para poder dominar as suas técnicas. Então Yuta diz em pensamento: agora eu entendo, sensei, porque você precisa dos 6 olhos para usar isso aqui. Então vemos um flashback rápido do Gojo dizendo: está tudo bem, eu sou o mais forte. E voltando do flashback, Yuta diz em pensamento: um quão poderoso você era, sensei, para falar essas palavras e ter tanta confiança. Ali o Yuta percebe que Gojo podia ter nascido com 6 olhos, mas ele treinou muito para poder dominar todas as suas técnicas. E isso não é moleza não, viu? Mas realmente Gojo era o mais forte. O azar dele foi só o corte do mundo que o Sukuna tirou ali do bolso. E em seguida vemos que o Sukuna está observando Yuta, vendo que ele está pensando muito alto. Sukuna diz que parece que o Yuta não tem ideia de como lidar com uma técnica tão problemática. Dito isso, Sukuna fala bem alto: você acha que tem tempo para sonhar acordado, garoto? E dá um socão no Yuta. Yuta chega a defender, mas é arremessado para trás. Então Sukuna começa a matutar as coisas na cabeça dele ali, pensando consigo mesmo. Kenjaku disse que a técnica do Okotsu era de copiar, e essa técnica exige alimentar muito o seu corpo e o corpo do alvo. E ele percebe que Yuta não veio só com uma troca de corpo. E Sukuna em sua mente pergunta se ele consegue usar algumas das outras técnicas também. E ele fala que mesmo se ele conseguir, ele já tem uma boa ideia do que o Yuta tem em seu arsenal. Então Sukuna diz que ele viu no domínio do Yuta que ele não consegue usar simultaneamente as técnicas copiadas, então provavelmente o Okotsu só tenha o ilimitado. E Sukuna se pergunta quanto tempo o Yuta consegue manter essas técnicas do Kenjaku. Ele já entrou nessa luta sabendo que ia morrer? E se ele for morrer, então será que no caso ele vai... Aí ele não termina a frase. Sacanagem eles fazerem isso, poderia terminar a frase ali, né? Mas com certeza vai ser algum gancho pra lá pra frente. Então entramos num flashback, mas falando aqui rapidinho. Vemos que o Sukuna está tentando achar uma solução em menos de 1 segundo ali. Ele já pensou em muita coisa, realmente o Sukuna é um ótimo estrategista. Voltamos pro flashback e vemos Gojo falando pro Yuta que ele tem uma energia amaldiçoada bem bagunçada. Então Maki em seguida diz que ele é bem duro com o Yuta, e o Panda diz que na verdade é só com o Yuta que ele é assim.
Voltando pra luta, vemos que o Yuta está sendo meticuloso, porque a intenção dele é mandar um vazio roxo pro Sukuna, mas o Rei das Maldições está muito atento. Yuta diz estar vendo memórias do Gojo uma por uma, por isso está conseguindo pegar mais técnicas agora. Mas Yuta é surpreendido por Sukuna, que não deixa ele lançar nenhum vazio roxo. Sukuna dá um socão na cara de Yuta e chega a usar um dos kotokos para impedir de Yuta fazer um sinal com a mão. E diz: será que você entende porque o Gojo não conseguiu usar o vazio roco comigo daquela maneira direta? Sukuna diz que assim como fez com Gojo, não vai dar nenhuma abertura para Yuta usar aquela técnica. Então Yuta pensa ali que Sukuna deve saber que ele não consegue usar duas cópias ao mesmo tempo. Então Yuta fica animado e aproveita para usar um pouco do azul para puxar alguma coisa ali para perto. E na página do mangá podemos ver o que o Yuta tanto puxava com aquele azul. Yuta puxou um gravador e vemos que o Sukuna fica surpreso e do nada sai uma voz bem forte desse gravador dizendo: não se mexa. E a voz era dele, pessoal. Inumaki voltando aí pra batalha contra o Sukuna. Então o Sukuna fica ali paralisado, não passa nenhum fio de cabelo ali no fioco dele. Nem o Rei das Maldições poderia ter pensado nisso, já como o Yuta não conseguia usar a cópia porque não estava no seu corpo, ele usou um gravador para poder usar a voz de Inumaki. Dito isso, o Yuta começa a falar. Ele diz que isso não é uma cópia, e sim um intervalo entre dentro e fora do domínio. Yuta olha e diz: técnica Oka, e prepara um oco roxo na reta de Sukuna e ele está paralisado sem chance de defesa. E vemos de fundo o editor dizendo: Yuta Okkotsu está usando o último ataque de seu mestre e o mais poderoso. Que insano, pessoal, isso aqui tá demais. O capítulo termina aqui, mas vemos que o Sukuna está lascado literalmente. Inumaki voltando para a batalha e Yuta usando a técnica mais poderosa do seu sensei. Eu tô louco pra saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas e vocês? O que vocês acharam desse capítulo? Eu quero saber, deixa aqui embaixo nos comentários. Acha que o Sukuna vai de arrasta pra cima? Ele vai dar um jeito de se esgueirar porque ele é tipo uma barata, né? Ele sempre sobrevive. E não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder nada. E se você já faz parte do Destino Anime, então já deixa um likezão que isso ajuda bastante o canal. É isso, fui, até o próximo vídeo.